Os fatores climáticos fazem com que a temperatura e a precipitação variem na superfície terrestre, dando origem a diferentes climas. São os fatores do clima que determinam que umas áreas sejam mais quentes do que outras e que haja mais precipitação nuns lugares do que noutros, ou seja, são os fatores do clima que fazem variar os elementos do clima. As diferenças de temperatura e de precipitação que se verificam à superfície da Terra são explicadas pela ação simultânea de vários fatores climáticos como a latitude, a continentalidade e a proximidade do mar, as correntes marítimas e o relevo. A latitude, ou seja, a distância a que os lugares se situam do Equador, determina as características climáticas. Ao efetuarmos a deslocação desde o Equador até aos polos, verificamos que a temperatura diminuiu. De um modo geral, a temperatura diminui à medida que a latitude aumenta, ou seja, as temperaturas médias anuais são mais elevadas nas regiões relativamente próximas do Equador e vão diminuindo com a aproximação aos polos. Esta variação deve-se ao facto de os raios solares atingirem a superfície terrestre com diferentes graus de inclinação e os dias e as noites terem uma duração desigual ao longo do ano, o que acontece devido à Terra ter uma forma aproximadamente esférica e girar inclinada sobre o seu eixo. A latitude é o fator do clima que permite distinguir as zonas climáticas. Existem 5 zonas climáticas. Na zona quente ou intertropical, os raios solares incidem mais na vertical. A energia distribui-se por uma superfície mais pequena e, consequentemente, o aquecimento é maior. Como os dias e as noites têm uma duração quase idêntica ao longo do ano, as temperaturas são sempre elevadas. Nas zonas temperadas, os raios solares incidem com mais inclinação, deste modo a energia distribui-se por uma superfície maior, o que faz com que o aquecimento seja menor do que na zona quente. Os dias e as noites têm uma duração variável ao longo do ano e por isso as temperaturas também variam mais. Nas zonas frias, os raios solares incidem com uma elevada inclinação e, consequentemente, a radiação solar distribui-se por uma superfície bastante maior. E, portanto, as temperaturas são muito baixas ou negativas. Em determinados períodos do ano, estas zonas não recebem radiação solar porque é sempre de noite. A variação da precipitação com a latitude deve-se essencialmente às diferenças de pressão atmosférica que se fazem sentir à superfície da Terra. Os centros barométricos podem ser de 2 tipos: centros de altas pressões e centros de baixas pressões. O ar movimenta-se de forma diferente nos centros de altas, A, e de baixas pressões atmosféricas, B, o que condiciona a ocorrência de precipitação. A passagem do estado gasoso ao líquido ocorre de um modo geral sempre que há uma diminuição da temperatura, o que facilmente acontece quando o ar sobe em altitude, como ocorre nos centros de baixas pressões. Nos centros de altas pressões, o movimento do ar é descendente. Quando desce, a sua temperatura aumenta e dificilmente haverá condensação. Na Terra existem faixas de altas pressões e de baixas pressões distribuídas em latitude. As faixas de baixas pressões dispõem-se ao longo do Equador e a cerca de 60 graus de latitude norte e sul, intercaladas com centros de altas pressões. Na região equatorial predominam as baixas pressões equatoriais que provocam um movimento convergente e ascendente do ar. É a região do globo com os valores mais elevados de precipitação. Nas regiões próximas dos trópicos, encontram-se as altas pressões subtropicais, a partir das quais o ar desce e diverge em direção ao Equador e às latitudes médias. A cerca de 60 graus de latitude norte e sul surgem as baixas pressões subpolares, nas quais o movimento do ar volta a ser convergente e ascendente. Nas zonas polares predominam as altas pressões polares devido ao movimento descendente do ar. A precipitação é, por isso, muito escassa. Os oceanos exercem uma ação moderadora sobre as temperaturas das áreas litorais, porque os ventos que sopram do oceano para a terra refrescam a temperatura no verão e tornam as temperaturas mais amenas no inverno. À medida que a distância em relação ao mar aumenta, a ação moderadora por ele exercida diminui, razão pela qual a amplitude térmica anual é maior no interior dos continentes.
As áreas do litoral têm tendência a registrar valores mais elevados de precipitação do que as áreas do interior, devido à influência dos ventos úmidos que sopram do oceano. As correntes marítimas são grandes massas de água dos oceanos em movimento. Exercem um efeito importante no clima porque contribuem para o equilíbrio térmico do planeta. Existem correntes marítimas quentes e frias. As regiões influenciadas por correntes quentes possuem normalmente temperaturas e precipitações mais elevadas do que as afetadas por correntes frias à mesma latitude. Sobre as correntes marítimas quentes, existe maior evaporação e, por isso, o ar torna-se mais úmido, provocando maior precipitação quando atinge a costa. O relevo influencia o clima devido à sua disposição geográfica e à diminuição da temperatura com a altitude. As vertentes expostas ao sol, soalheiras, registram temperaturas mais elevadas que as vertentes sombrias, úmbrias. Na camada inferior da atmosfera, a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta, cerca de 6 graus Celsius por cada 1000 metros, gradiente térmico vertical. Esta diminuição ocorre porque diminuem os gases que têm capacidade para reter a radiação terrestre, tais como o vapor de água e o dióxido de carbono. A altitude também influencia a distribuição da precipitação. O ar é obrigado a subir sempre que no seu trajeto encontra um obstáculo montanhoso. Ao subir, o ar arrefece e satura, dando-se a condensação do vapor de água e a formação de nuvens que conduzem à queda de precipitação. Deste modo, nas montanhas expostas a ventos úmidos, a precipitação é abundante e muitas vezes em forma de neve se a altitude for elevada. Ao continuar o seu trajeto na vertente oposta, o ar, contendo já menos umidade, desce e aquece, diminuindo assim a possibilidade da ocorrência de precipitação. Quando as elevações são paralelas ou concordantes com a linha de costa, impedem a progressão dos ventos úmidos provenientes do oceano para o interior. Quando a disposição do relevo é discordante, o ar úmido avança mais facilmente para o interior, fazendo sentir a sua ação nas temperaturas e na precipitação a maiores distâncias.